Tudo bom, pessoal? Estamos dando início a mais um formato do nosso Temas de Processo Civil, dessa vez recebendo duas convidadas muito especiais, duas professoras de Processo Civil, a professora Bruna Braga da Silveira, que é doutora em Processo Civil pela USP, mestre em Direitos Difusos Coletivos pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de graduação e pós-graduação em Direito e advogada. Professora também Maria Cecília Asperti, doutora e mestra em Processo Civil pela USP, Visiting Scholar da Yale Law School, professora da graduação da Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo. Queria agradecer a presença de vocês duas. O tema do nosso bate-papo de hoje vai versar sobre algo bastante importante que muitas pessoas ainda não conhecem, que tem um impacto muito grande e relevância também muito grande, que é a pesquisa empírica no direito e, mais especificamente, a pesquisa empírica em processo civil. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Bruna e para a Maria Cecília para uma saudação inicial, e depois a gente pautou alguns pontos para que todo mundo consiga conhecer e ter um pouco de noção desse relevante tema. Bruna, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, especialmente ao lado da minha querida Cissa. Então, é muito bom a gente poder fazer esse bate-bola aqui com vocês com um tema que é muito caro para a gente, que é pesquisa empírica. A gente espera aí que a gente consiga, enfim, trazer algo de útil, algo que anime o pessoal para fazer pesquisa também, porque, pelo menos na minha vida, que vim da PUC primeiro, foi um mundo novo. Assim, a USP me trouxe essa grata surpresa, esse mundo novo da pesquisa empírica, que foi um desafio muito grande eu já fazer na tese, porque eu nunca tinha feito antes. Então, você vai enfrentar dois monstros, né? O monstro do dogmático e o monstro do empírico. Então, foi bem desafiador, digamos assim, mas ao fim é muito gratificante, porque você consegue ver que você está tratando de um problema real. Você parte do mundo dos fatos, diagnostica um problema e pensa como é que o direito vai tratar isso, ou pensa formas, enfim, mas ver que você não está tateando no escuro é muito legal. Pelo menos a mim foi o que mais foi gratificante, né? Então, muito feliz de poder tratar desse assunto aqui. Cissa. Bom, gente, eu queria agradecer muito a todos vocês pelo convite e por ter a oportunidade de falar desse tema. Eu acho que faz muito tempo que eu estou a fim de falar sobre esse tema. Não pesquisa empírica, que acho que a gente acaba discutindo muito, mas pesquisa empírica no processo civil. A gente tem as disciplinas, a gente faz as bancas, mas acho que a gente não conversa sobre esse grupo, ou esse que, na verdade, não um grupo limitado, um grupo que está sempre aberto, mas essa corrente que a gente tem formado ao longo do tempo de pesquisa empírica no processo civil. Eu fico muito, muito feliz porque acho que todo mundo sempre está buscando a sua tribo, né? E a gente meio que foi achando algo que fazia sentido. Porque diferente da Bruna, eu comecei na pesquisa empírica e fui para o processo civil, né? Eu comecei coisas do acaso, assim. Quando eu ainda estava na faculdade, eu fui participar de um projeto de pesquisa na GV, já na GV, sobre arbitragem judiciária, as interações da arbitragem com o judiciário, ou seja, quando que uma sentença arbitral era anulada, quando que uma medida de urgência era ou não conferida pelo judiciário, e me apaixonei pela pesquisa empírica. Eu sabia que eu queria fazer pesquisa empírica antes de saber que eu queria estudar processo civil. E sempre quis ter essas duas paixões juntas, e todas as pesquisas que eu fiz de fôlego na minha vida acadêmica foram nessa natureza. Então, poder conversar sobre isso é maravilhoso, sem falar as pessoas muito bacanas que a gente vai conhecendo no caminho e ajudando a gente a se aperfeiçoar, e a Bruna é uma delas, né? Quantas conversas gigantes que nós já tivemos sobre processo, sobre pesquisa empírica, enfim. Então, é um prazer compartilhar isso aqui com vocês hoje e também abrir novos diálogos. Legal, o prazer é todo nosso. Bom, então, para a gente dar início, eu acho que esse é um ponto importante, explicar mais ou menos no que consiste pesquisa empírica, qual que é a relevância dela para o direito e especificamente para o processo civil em geral. Se vocês puderem ajudar a gente
com tudo isso, seria legal. Bruno, você quer começar? Não, a gente pode ir fazendo um jogralzinho aí, né, Bruno? Deu uma travada aqui para mim, para vocês também. Fiquem à vontade. Deu, mas agora acho que voltou já. Tá. Acho que se eu fosse dar uma descrição bem simples, a pesquisa empírica é uma pesquisa que busca descrever uma realidade, né? Então, das mais variadas formas. Por isso que a gente sempre fala, primeiro é importante você definir um problema de pesquisa e ver se ele comporta essa dimensão descritiva, ou seja, é importante descrever esse problema, porque nós do direito, nós estamos acostumados a uma pesquisa normativa, né, do dever ser, que é muito importante, e inclusive quando a gente tem conversas com pesquisadores da ciência política, eles falam, não desmereçam a pesquisa jurídica pura, a pesquisa dogmática, porque ela é muito relevante, muito interessante, tem, óbvio, boas e más pesquisas, mas não pode, também a vontade de fazer pesquisa empírica não pode suprimir a pesquisa dogmática. Mas se fosse dar um conceito rápido, é uma pesquisa que visa descrever uma realidade. E no processo civil, a gente trabalha com o judiciário, né? Não só, né, mas o nosso ambiente, né, o nosso habitat é a justiça. E a justiça necessita ser descrita e ser compreendida. Para que, inclusive, essas regras que nós desenhamos e passamos tanto tempo interpretando sejam adequadas a essa realidade. Existe muita retórica sobre a realidade da justiça, e uma retórica que acaba embasando interpretações do processo e mudanças processuais. A crise do judiciário, enfim, qualquer texto de processo civil começa, né, a maioria, né? O judiciário está em crise, mas que crise é essa, né? E no que consiste ela? Então, acho que quando a gente se engaja numa pesquisa empírica, a gente está tentando justamente entender esse habitat do processo, que é o judiciário, e como que efetivamente o processo acontece na prática, para que esperançosamente ele seja melhor. Assim, trocando um exemplo que eu sempre gosto de falar, que vem bem nessa fala da Cissa, que a gente costuma fazer mudanças no processo, inclusive legislativas, com diagnósticos muitas vezes dogmáticos ou de dever ser. Eu gosto sempre de dar o exemplo da celeridade do processo. Quantas reformas a gente já... no próprio novo CPC, né, a gente acabou... Talvez isso não tenha vencido tanto, mas a questão de reduzir prazos, diminuir recursos, como se isso fosse o maior gargalo do tempo do processo. E se a gente for ver empiricamente, tem ótimas pesquisas disso, acho que é do Paulo Eduardo, né? Cissa mostra bem isso. Ele consegue mostrar empiricamente o tempo morto do processo. Então, o tempo que ele fica conclusos ali em secretaria, o tempo que fica aguardando publicação, que é às vezes 4, 5 vezes maior, e é o que realmente é o gargalo do processo. Então, a gente pensa que a gente tem uma mudança legislativa inteira baseada numa falsa premissa de que o processo demora porque se tem muito recurso, ou que o prazo do recurso é grande, que é pior ainda, né? E aí a gente vê uma movimentação de uma máquina inteira com insegurança jurídica, porque toda vez que a gente muda a legislação, a gente sabe que a gente vai ter insegurança jurídica até que as coisas se sentem de novo, baseada numa premissa que às vezes não se sustenta. Então, casando aí com a fala da Cissa, da pesquisa o interessante dela é você partir de um problema. É claro que quando a gente fala também de uma pesquisa dogmática, a gente também tem que partir de um problema. E aí eu acho que a gente tem um problema, em geral, de falta de metodologia em trabalhos científicos, tanto na empírica quanto na dogmática, né? Então, talvez um problema prévio de definição de objeto, de problema, de hipóteses e de métodos. Se o método que eu estou escolhendo vai me responder aquela pergunta, né? Essas reflexões, quando a gente traz... que são reflexões para qualquer trabalho, óbvio, mas quando a gente traz para a pesquisa empírica, ela fica um pouco mais pesada, porque muitas vezes a técnica que você escolhe pode nunca chegar naquilo, né? E aí a gente tem um problema muito grande também na pesquisa empírica, já a fala acabou fugindo da tua pergunta, Eli, mas foi emendando aqui, um pouco introdutória, mas que eu consigo obter esses dados. Eu tenho fôlego sozinha para conseguir esses dados, eu tenho dinheiro, esses dados estão disponíveis, né? Isso é muito difícil. Então, às vezes, a gente pega um problemão e não consegue andar nele porque eu não consigo ter dados. E aí desfaz tudo e volta. Então, na pesquisa empírica, a gente tem muito o problema de pesquisa ele é construído pouco a pouco.
né? Entre indas e vindas, vai no campo, encontra esse dado, não encontra, volta, redesenha o problema, redesenha um método, redesenha, né? Então, a gente tem alguns desafios que vão surgindo que torna a coisa, por um lado, mais complexa, mas por outro, ela vai engolindo o pesquisador. Você vai se interessando por aquilo, aquilo vai se tornando um desafio e você, quando vê, já está envolto naquilo, e por isso eu acho tão interessante, né? Só acrescendo uma coisa que a Bruna comentou, né, do fôlego, do recurso, essa pesquisa que ela mencionou do Paulo Eduardo, inclusive é uma pesquisa do Ministério da Justiça, de uma equipe grande, né? Então, uma das questões da pesquisa empírica é o que eu posso fazer sozinho e o que eu demandaria uma equipe ou até uma pesquisa financiada. E em algum momento, né, eu acho que há alguns anos a gente tinha mais possibilidades de pesquisas empíricas coletivas sobre a justiça. Houve aí períodos no CNJ, no Ministério da Justiça. E a pesquisa que a Bruna mencionou tem isso, né? Aliás, pesquisadores até de variadas áreas. Mas ainda é possível, sim, para o pesquisador autônomo, vamos dizer, que está construindo a sua dissertação, a sua tese, colocar um tijolinho nessa construção, né? Com certeza. E é engraçado, assim, a partir de tudo isso que vocês disseram, pensar que a gente passou quase que a vida inteira fazendo reforma legislativa no Código de Processo Civil de 73 e possivelmente o de 2015 também vai sofrer um monte, com base, sem ter uma base de dados, né? De informações. Quer dizer, você reformava a execução, você reformava o recurso, você reformava um monte de coisa, sem saber se você estava dando o tiro no alvo certo, né? E a realidade mostrou que não deu o tiro no alvo certo, né? Então, no final das contas, não é uma pesquisa, se eu entendi bem do que vocês disseram, tem esse caráter descritivo, ou seja, você parte de uma hipótese, de um problema, e aí, mediante pesquisa empírica, você levanta os dados que revelam todos esses problemas. Agora, a minha questão é, você consegue, a partir de tudo isso, apresentar soluções e propor mudanças, ou você fica limitado simplesmente a fazer essa descrição? Depende do escopo do seu trabalho. Inclusive, você pode chegar, ser uma pesquisa super válida, chegar à conclusão de que você não conseguiu comprovar a sua hipótese. Pode ser um resultado. Não é o que a gente quer. Você pode chegar à conclusão que, eu pensei que fosse isso e que o processo demorasse pelo tempo, pela quantidade de recursos, e eu comprovei que não é por isso. Mas também não consegui trazer a causa. Por isso, da importância do desenhar e do que é possível alcançar, né? Sim. Mas eu acho que esse teu problema, do se eu preciso propor algo, ele também tem na pesquisa dogmática. A gente tem pesquisas que propõem algo e, ao final, tem outras que não. Que descrevem, que fazem uma revisão de literatura, né? Desculpa, Fred, eu te cortei. Não, Bruno, só um comentário. E tudo bem não comprovar a hipótese, né? Não comprovar a hipótese também é uma contribuição. Você exclui uma possibilidade. Né? Você tem uma hipótese, ela não se confirma, e você tira ela do rastro de pesquisa porque você vai em busca de outros problemas, porque essa solução não foi confirmada. Acho que isso é uma contribuição também, né? Desculpa. Eu diria que quando você não confirma uma hipótese, é uma chancela de que a sua pesquisa foi bem feita. Porque o problema de muitas pesquisas empíricas é que você, principalmente de quem é do direito, é que você já parte, você quer comprovar, você não quer investigar. Eu sempre falo para meus alunos, pense um problema que você queira investigar. Você tem uma suspeita, mas você honestamente quer investigar. Então, quando você desconfirma a sua hipótese, é sinal que você fez uma jornada de pesquisa sincera e que você não estava fazendo um parecer, você estava fazendo realmente um trabalho acadêmico. Eu tenho um exemplo bacana, eu tive uma aluna maravilhosa de especialização, uma defensora muito experiente, que fez uma pesquisa sobre grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica. E ela tinha como hipótese, ela mapeou todos os grupos da Grande São Paulo, entrevistou facilitadores, coordenadores, e ela tinha hipótese de que a melhor forma desses grupos funcionarem era por uma metodologia mais uniforme. Ou seja, ter uma consolidação de uma metodologia única. E ela demonstrou justamente o contrário, que a customização, ou vamos dizer, a construção de projetos muito específicos para determinadas realidades era a melhor forma de funcionamento, de acordo com aqueles atores. E ela escreveu na conclusão, a minha orientadora falou que se eu não confirmasse a hipótese, seria algo muito honesto, e ela tinha razão. Eu até tenho o trecho da conclusão dela, é muito bacana. É uma jornada de pesquisa muito genuína.
Excelente, excelente. Quem vai falar agora aqui é um cara que só sabe contar até 10, depois disso já se perde. Não tem a mínima noção de análise de dados, de pesquisa empírica, de análise estatística, de espaço amostral, eu sou um perdido. Mas, por outro lado, eu sou acostumado desde sempre a estudar dogmaticamente, a pesquisar dogmaticamente, escrever dogmaticamente. Então, quando a gente vai avaliar qualquer trabalho, seja compondo um banco, ou seja, lendo em casa sozinho, a gente meio que tem a gente cria, cada um vai criando a sua rotina, né? Lê a introdução, lê a conclusão. Aí, na introdução, ele deve ter me explicado qual é o marco teórico, qual é a hipótese. Aí, se ele está dizendo que vai trabalhar com revisão bibliográfica, eu vou lá na bibliografia e vou avaliar. Se o cara está trabalhando com recursos e não consultou Barbosa Moreira, tem algum problema muito sério na pesquisa dele. Então, a revisão bibliográfica dele foi só nacional, faltou autores estrangeiros que poderiam contribuir. Isso tudo está bem arrumado na nossa cabeça. Mas, quando eu leio alguma pesquisa empírica, por alguma curiosidade, ou algum observatório, alguma pesquisa do CNJ, eu tenho uma dificuldade real assim, de saber o método que foi utilizado é um método que realmente é um método duvidoso, é um método científico adequado. Lendo o resultado, vocês estão falando aqui, a gente faz a pesquisa da seguinte forma, faz assim, faz assado, tem todas essas dificuldades, mas para o leitor, como é que a gente consegue avaliar se aquilo ali foi bem feito, para poder ter por válido aqueles dados, aquele resultado? Eu tenho essa dificuldade, porque pode ser que aquilo ali seja um grande falseamento, por falha metodológica, não, obviamente, do autor. Ele errou, aquilo ali não serve. E aí? Como é que eu vou poder apontar e dizer? E por isso é tão importante o que tu começaste falando, que você descreva no início da pesquisa, fazer o seu diário de pesquisa. Qual é o método, qual a técnica, por onde eu passei, quais foram os problemas que eu encontrei, o que ficou de fora porque eu não consegui dado. Por exemplo, na minha pesquisa do IRDR, eu mapeei os do país inteiro em setores regulados. Eu digo, o tribunal tal não respondeu, tribunal tal a base de dados não é acessível. E aí, ainda que eu não consiga te responder objetivamente, se você vai saber se aquela pesquisa ela é boa ou não, assim como no trabalho dogmático, eu consigo te dar elementos para, estudando aquele assunto, dizer isso aqui está errado porque esse espaço amostral está errado. Eu não consigo replicar esse resultado porque o percentual não está certo, se a gente vai falando numa quantitativa. Então, pelo menos, uma pesquisa, para ser honesta, ela precisa te dar esse caminho exatamente para que você consiga duas coisas. A primeira é universalizar, expandir aquele resultado eventualmente para outras coisas. Então, eu preciso saber como foi feita para saber se eu posso expandir ou não. Tem pesquisa que eu não consigo generalizar e abranger, tem outras que sim, vai depender do método, vai depender... Então, eu acho que, não sei se a Cissa traz aí algum insight sobre isso. Eu não consigo te dizer, Gustavo, existe uma técnica X que tu vai saber se aquilo é confiável ou não, até porque tem 1 milhão de técnicas de pesquisa. Mas eu consigo te dizer que com uma pesquisa bem feita, ela vai te narrar como ela foi feita e tu vais conseguir, mesmo qualquer pessoa vai ver, tem inconsistência aqui. E aí, com isso, a gente consegue ir cavando, pelo menos, né? Acho que a Bruna falou, a gente tem até uma forma de dizer, na hora que você descreve a sua metodologia, tem que ser de tal forma que se um outro pesquisador, não qualquer pessoa, mas um pesquisador pegasse para fazer, ele ia chegar no mesmo resultado. Acho que isso é uma forma de verificar a solidez da pesquisa. Então, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa de jurisprudência, eu vou descrever os termos que eu utilizei, a data que eu acessei o banco, quais limitações desse banco, quantas ocorrências, o que eu descartei e por quê, como eu tabulei e qual foi o resultado dessa tabulação e qual era o objetivo dessa tabulação. Então, aí você pegaria, óbvio que você, quando vai numa banca, você não vai fazer isso, mas você começa a falar, olha, de fato, isso aqui é consistente. Agora, até, sem querer pular, mas determinadas técnicas têm determinados objetivos, e nem toda pesquisa empírica tem o objetivo de generalização. Então, de falar, por exemplo, eu faço uma pesquisa de jurisprudência e falo, os tribunais entendem isso. Tá? Algumas pesquisas têm o objetivo de entender mais o como. Por isso que a construção da sua pergunta é muito importante. Pesquisas quantitativas, por exemplo, elas têm um viés muito de horizontalidade. Eu estou descrevendo uma realidade de forma horizontal. Então, eu faço essa leitura por cima, e aí eu posso até, se eu tiver uma amostra representativa, fazer essa afirmação. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que, porque eu
fiz justamente essa leitura. Agora, Rapidinho, só dando Cisa, te cortando. Às vezes, a gente não tem ideia nenhuma. E antes de escolher se eu vou fazer uma quantitativa ou uma qualitativa, eu faço uma pesquisa exploratória. O que é que eu tenho na minha frente? Aí, o que a gente chama de exploratório. Eu vou olhar o horizonte e ver o que é que pode nascer daí. Eu sei que alguma coisa me inquieta, mas eu não sei exatamente o que, nem porquê, nem o que eu posso tirar dali. Então, eu vou fazer uma exploratória. Já julgou? Ainda não julgou? Tem, não tem? Aí digamos que eu terraplano o terreno para ver o que é que vai acontecer. Desculpa, Cissa, não, antes de qualquer uma, você tem que fazer uma exploratória para saber se você vai chegar a algum lugar. Agora, em trabalhos monográficos, é muito interessante você pensar também na possibilidade de pesquisas qualitativas, que não respondem ou não têm uma pretensão de generalização do mesmo modo, mas elas respondem mais perguntas de como, né? Então, como que é a fundamentação das decisões do STF com relação a tal tema? Daí eu não vou fazer uma análise horizontal, vou fazer uma análise de profundidade. Então, Gustavo, respondendo a sua pergunta, olhando para a pergunta de pesquisa, é que você faz essa associação com a metodologia para ver será que essa metodologia foi adequada para responder a isso? E o que essa metodologia pressupõe? Uma metodologia quantitativa pressupõe essa clareza de amostra, pressupõe esse rigor, né? E uma metodologia qualitativa também pressupõe clareza de escolhas. Não é a amostra, mas de escolhas. Eu fiz essa escolha desse estudo de caso porque ele é representativo por isso, 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 isso. Então, a descrição metodológica é fundamental. Mas, mesmo assim, você pode achar falhas de método nessas pesquisas que comprometem os resultados, com certeza. Em qualquer uma das duas, diga-se. Queria só uma dúvida, porque um dos pontos que a gente levantou aqui para discussão seria o desafio de articular o empírico e o dogmático. E a gente, assim, pelo menos a minha percepção que existe uma tendência nessa questão de sempre, sobretudo em teses, sempre querer propor algo novo em processo civil ou em direito em geral, o sujeito acaba levantando um problema que aparentemente, e do ponto de vista dogmático, ele pode se justificar, só que do ponto de vista prático, ele é um falso problema. E eu acho que às vezes isso mostra como dissociar por completo o dogmático do empírico, ele pode trazer resultados muito prejudiciais. Eu falo isso porque, assim, não é incomum, às vezes, você encontrar trabalhos, sobretudo no processo civil, levantando um problema que dogmaticamente ou, assim, abstratamente, ele parece ser relevante, só que, ou às vezes, na prática, ele a observância prática dele é muito remota e aí o sujeito despendeu tempo de pesquisa sobre algo que não tem muita relevância. Ou, às vezes, isso eu discuto muito com o Carlos Frederico, às vezes o problema está mal formulado e aí, a partir de um problema mal formulado, o sujeito erra todo, não é que erra, mas traça um caminho que não seria o mais adequado. E eu acho, ouvindo vocês, o que ficou muito claro é que na pesquisa empírica essa questão metodológica ela é muito mais fiel, ela é muito mais rigorosa, né? E talvez nesses diálogos entre dogmático e empírico, talvez o dogmático tenha muito a aprender com esse rigor metodológico que na pesquisa empírica vocês conseguem imprimir, né? Engraçado, eu tive algumas conversas recentemente, até com orientandos, né, dos nossos colegas, orientandos da Suzana, do Charles, enfim, sobre a dificuldade de articular o empírico com o dogmático. No fim, a gente começou falando um pouco sobre isso, você acaba tendo que fazer 2 trabalhos, e que eles têm que estar bem grudadinhos, né? Então, tanto na hora de construir um problema que tem uma pretensão descritiva, não só da realidade, mas também da interpretação da norma, né? E que pode ter também uma pretensão descritiva, de também tentar apontar uma melhor interpretação, né? Que, como a Bruna falou, um trabalho dogmático também pode não ter isso, né? Mas se você fizer, você pode ter essas 3 formas. Eu acho que o empírico contribui no sentido de realmente entender melhor qual é esse problema que você colocou e de articular qual que é essa interpretação que você está colocando como a melhor. E tudo isso tem que ter referencial teórico do mesmo jeito. Uma reflexão que eu tive quando a Bruna falou aqui dessa nossa conversa me veio na cabeça, e acho que ela também passou por esse trajeto, de quando você está fazendo um trabalho então, que você quer aliar o empírico e o dogmático, acho que uma dica, entre aspas, que pode ser muito útil não deixe para fazer o empírico no final, né? Então, você faz uma pesquisa teórica grande,
você começa a fazer o empírico e depois volta para o seu dogmático teórico depois do empírico, para que eles se conversem, ou seja, para que a sua análise dogmática seja influenciada pelo seu olhar da realidade. Ainda que no trabalho você apresente de formas diferentes, mas às vezes um problema que acontece é ou você faz toda a parte dogmática, o empírico ilustrativo, e aí ele não tem razão de ser, ou você faz o empírico no começo e o dogmático fica fraco, e o próprio empírico fica fraco, porque a boa construção empírica depende de uma boa compreensão da dogmática. Então, assim, óbvio, claro que se eu voltasse atrás, eu falo, eu poderia ter feito tantas coisas melhores na minha tese, mas uma dica que eu sempre dou para quem tenta fazer isso é aprofunda no dogmático, vai para o empírico, volta para o dogmático. Isso é uma boa forma de você sentir que você está trabalhando essas coisas juntas, porque o seu olhar, e a gente tem lente, todo pesquisador tem lente, o seu olhar vai mudar e isso vai ficar presente no seu trabalho. É impressionante, assim, porque uma observação empírica, algo que tu tenhas constatado, olhando os dados, né, ela pode te ajudar a resolver um problema teórico, ou ela pode também te trazer insights sobre uma questão jurídica, né? É engraçado quando a gente começa a tabelar os dados, começa a olhar, eu estava procurando A, mas eu encontrei C. Olha, isso aqui me chamou a atenção. Eu não tinha pensado nisso quando eu pensei no problema teórico, mas os dados me mostraram algo relevante que vale a pena eu aprofundar. E às vezes você muda, inclusive, a rota, porque aquele achado se torna mais importante do que aquele teu primeiro problema. Então, daí a relevância do que a Cissa falou, de ir e voltar, e da riqueza, porque uma pesquisa genuína, como a Cissa falou antes, você não sabe o que você vai encontrar, a verdade é essa, senão você não estava pesquisando. Se você soubesse o que você encontrava, você não estava pesquisando, você estava indo lá buscar aquilo que você já sabe que estava lá. Né? E você não é isso, você tem que ser um terreno que você realmente... Claro que você traça hipóteses, né? Eu vou traçar 1, 2, 3 hipóteses que eu, aqui, pensando, eu imagino que serem possíveis, e por isso hipóteses, né? E muitas vezes não era isso, eu encontrei uma coisa lateral que justifica. E aí a gente tem um monte de dificuldade, que muitas vezes também são dificuldades da dogmática, que a gente consegue deixar de lado num trabalho dogmático e que às vezes te perturbam no empírico. Então, por exemplo... determinada coisa parece ser causa de outra, mas eu não consigo isolar outras causas. Então, eu não consigo dizer que A decorre de B, porque eu não consigo isolar. Então, meu primeiro problema de pesquisa, que eu buscava falar de planos de saúde, enfim, a ideia era que eu queria ver se os planos de saúde eles eram mais responsivos ao que o judiciário fazia, ou seja, se depois de ter decisões eles se ajustavam à conduta deles, eles melhoravam, eles mudavam os contratos, ou se eles só mudavam depois que a lei mudava. Ou seja, se a decisão judicial era um imprint de mudança ou era lei. E daí eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir isolar essa causa nunca, mesmo que eu pegasse, e aí eu peguei um monte de contrato de plano de saúde para olhar o timing, ver quando começou a ficar pacificado no TJ São Paulo determinado ponto, e quando tinha um ponto legislativo, eu consegui fazer um gráfico no tempo, mas ainda assim eu não conseguiria afirmar que aquela mudança de conduta decorria de A ou de B. Eu falei, bom, não vai dar. Então, vamos abandonar isso aqui, pelo menos por hora, sozinha, não vai ter fôlego. Um problema de nexo de causalidade aí, né? Exato. Que a gente vai ver também em trabalho dogmático, mas que talvez não te cobrem com esse rigor na hora de avaliarem teu trabalho. Né? Na hora numa pesquisa empírica, eu vou te colocar na parede. Mas como é que você está falando que isso decorre disso, se pode ser também 1 milhão de outras coisas? Né? Enfim, isso é ruim. Pessoal, entrei atrasado na discussão, desculpem, mas eu acho que eu já estou acompanhando. E, Bruninha, faz tempo que a gente não se vê, né? Que legal ver você aqui. Saudade. Obrigado demais por vocês estarem aqui. Eu queria fazer um comentário que, na verdade, foi o que vocês duas estavam falando agora mesmo, que tem um pouco a ver com essa parte de dogmática, tem mais um pouco a ver com a diferença as relações entre uma pesquisa empírica e a possível prescrição do futuro com base nos dados empíricos do passado. Eu tenho uma série de problemas a apontar em relação a isso e eu acho que todo pesquisador empírico, como vocês duas, enxerga a dificuldade de fazer isso e passa um pouco por, talvez eu tenha perdido no começo aqui, não vi, passa um pouco por muita gente usar dados sem de fato fazer pesquisa empírica, sem usar o empirismo como uma ciência verdadeira e falar de dados e tal. Eu lembro que o meu TCC de graduação, já faz mais de 10 anos, foi sobre
as portarias da PGFN que liberavam os procuradores de recorrer quando estavam em desconformidade com precedentes, que nem era precedente, mas com jurisprudência do STF, e se isso impactava a litigiosidade nas relações com o poder público nos determinados estados e tal. E aí eu tive que falar de números e eu não tinha a mínima condição de falar desse jeito como vocês estão expondo aí, mas acabei falando. Naquela época, cheguei à conclusão, muito brilhante na minha cabeça na época, que na Justiça Federal, a Caixa Econômica e mais não sei quem, contabilizavam 90% dos clientes do judiciário. E na época ninguém teve a decência, eu moleque, ninguém teve a decência de falar, mas é claro, a Justiça Federal só vai lidar com quem é ente público federal. Eu não tive essa sensação na época, me graduando. E eu achei, olha só que loucura, a Justiça Federal só tem ente público e tal, mas enfim, isso passou. E eu defendi o trabalho assim, e na banca o pessoal falou, interessante aqui os dados que você trouxe, então isso passou. E hoje parece tão besta, mas passou isso como assim, o cara teve um insight e tal. E aí eu estava pensando, quando a gente estava falando sobre o tema de vocês, nos nossos debates aqui, da nossa galera de amigos aqui, na possibilidade de quem não está comprometido com a pesquisa empírica de verdade, ou só está usando dados para atochar um pouco mais a pesquisa dogmática, a pesquisa ideológica, histórica, sei lá, cometer uma série de equívocos por conta de bias, né? Por conta de vieses quaisquer aí. E eu tava vendo sobre isso, o Rui Costa Martins, que é um autor português que fala sobre provas, ele chama de operadores de contágio, que você fica contaminado mesmo, mas são heurísticas, né? São modos de você se contaminar. E que é uma coisa que, vocês estavam falando da causalidade agora, uma coisa que me parece muito interessante em quem não é muito honesto em expor o método exato, como a Bruna estava dando exemplo, não tenho dados sobre tal região, portanto não me cobrem disso. Quando isso não acontece, eu acho que existe um risco muito grande da gente cair na confiança sobre a causalidade que possivelmente não existe. Então, se você não está determinado a demonstrar que a causalidade é a forma de concatenar um fato com o outro, um evento com o outro, ou como a Cecília estava dizendo, modos de fundamentação. Se você não estabelece exatamente qual é o problema que você quer, a maneira como você quer resolver esse problema, nós todos, possivelmente vamos cair é inescapável que a gente caia em atribuir causalidades onde elas não existem. E a jurimetria, eu acredito que como corruptela assim, da pesquisa empírica, cai nesse problema de dizer, o livro do professor Marcelo Nunes Guedes fala isso justamente, a jurimetria só é eficaz quando ela é capaz de prever eventos futuros com base nos dados do passado que a gente já admitiu. E a maneira como a gente achata essas diferenças entre os dados para encontrar essas causalidades entre os fatos passados é um problema, porque aí a gente vai encontrar também causalidade para frente e vai prescrever e falar, bom, minha pesquisa funcionou, viu só? Então, eu queria só ouvir se vocês têm algo a dizer sobre isso, nessa confiança sobre a perpetuidade e a regularidade dos fatos, que é uma coisa que não pertence necessariamente ao mundo empírico, mas que pode facilmente ser uma armadilha que faz o pesquisador empírico cair nela, né? O Luhmann, por exemplo, tem um livro inteiro chamado Confiança como redutor de complexidade social. A gente cai nesses vieses de que a confiança joga a gente para frente e as coisas vão ser assim mesmo. É como se, por exemplo, o resultado que a Bruna encontrasse fosse prever uma solução perfeita para o futuro, o que não é verdade. Ela ia encontrar uma fotografia do presente e do passado, mas não uma prescrição para o futuro. Eu queria saber se vocês têm opinião sobre isso, assim, a facilidade ou a dificuldade que o empirismo pode nos trazer para jogar soluções jurídicas, dogmáticas, legislativas, regulatórias para eventos futuros. Quer começar, Bruna? Não, pode ir. Então, muito interessante essa sua questão e traz também um pouco a relação da pesquisa empírica hoje em dia, o uso de dados, vamos dizer, e tecnologia, que acho que é o grande debate que a gente está se embrenhando, né? Da própria jurimetria, mas do uso de inteligência artificial para vários mecanismos de predição, né, de previsão. E o uso disso, inclusive, para fins decisórios, ou seja, na perspectiva de que você vai achar, a partir desse corpo de dados, a melhor saída para o futuro. Nós posso enumerar 1 trilhão de problemas disso, ou inclusive todo o fato de que você reproduz biases, né? Então, o grande problema dos mecanismos de previsão, como sempre é colocado, é de você, por exemplo, nos Estados Unidos, utilizar isso para avaliar pedidos de liberdade provisória com base em antecedentes, falando esse tipo de pessoa, esse perfil, vai ter uma reincidência. No fundo, você está só reproduzindo, inclusive, preconceitos. Então, bem nessa linha do que você falou. Dando um passo atrás, assim, pensando numa pesquisa empírica mais modesta, ainda que não tenha todo esse aparato, esse corpo de dados, de pensar em
um uso até de tecnologia, de banco de dados, eu sempre acho que você tem que separar o descritivo do prescritivo. Então, a pesquisa empírica em si não é quem vai te dar a prescrição. Ela vai te dar uma descrição da realidade. E pesquisa empírica sem referencial teórico serve para nada, né? E, especialmente se você quer, a partir dela, fazer alguma prescrição. Então, a prescrição não vem da empiria, né? Ela vem do referencial teórico e do trabalho muito honesto de colocar o seu referencial teórico e colocar toda a sua construção que é feita a partir disso para, então, construir algum tipo de prescrição, né? Algum tipo de dever ser. A pesquisa empírica em si, eu não acho que é colocada para isso. Ela é colocada para embasar esse exercício, mas não para você, a partir do passado, prescrever o futuro, né? Pelo contrário, na verdade, a partir do passado, você deveria repensar esse futuro, mas a partir de referencial teórico e de construção de pesquisa teórica também. Isso para qualquer, tanto no direito, mas também para ciências sociais, ciência política, qualquer campo ou saber que utilize de pesquisa empírica, que pensando mais próximo nosso nas humanidades, nas ciências sociais. E, enfim, o que você falou desse uso vamos pegar o exemplo da jurimetria, né? De novo, para mim é o uso de dados pelo uso de dados, né? Sem a reflexão mais de fundo que é preciso que seja feita. Então, você ler esse futuro, na verdade, é você se condenar a repetir o passado, né? Repetindo aí Cazuza. Então, você usar a jurimetria para prescrever um futuro, para mim, é você se condenar a repetir o passado e tornar a pesquisa e o uso de dados burro, né? Então, a jurimetria, ela acaba, assim como existem modismos, né? Eu acho que ela é muito interessante, mas a gente precisa pensar no uso dela, que ela não é um fim em si mesma, né? E aí, na verdade, a ciência não é um fim em si mesma, né? O uso de dados não são fins em si mesmos, a gente tem que ter propósitos muito claros. Na disciplina de pesquisa empírica, a gente teve até um encontro para tratar de jurimetria, à época lá na faculdade. Eu acho que veio um pessoal da FEA, talvez, me corrija se eu estiver errado, não me lembro. E eu acho que a jurimetria ela é um pedaço, ela tem um fim específico, ela pode ser muito bem utilizada, ela pode te ajudar em um monte de coisa, mas ela não resume o que é a pesquisa empírica, né? Ela é talvez uma forma. E essa tua fala, Leonardo, eu achei ela muito atual, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje quando a gente fala de pandemia. Todo mundo tem para dizer que lê um estudo para justificar qualquer coisa que vai falar, inclusive que a ivermectina faz efeito, que a cloroquina vai curar o Covid, porque lê um estudo. Que estudo? Qual foi a técnica do seu estudo? Qual foi o espaço amostral? Foi duplo cego? Teve grupo de teste? Foi randomizado? Foi isso tudo que está muito em voga hoje, que a gente tem conversado muito, a gente traz para o direito, né? Então, em pesquisa empírica também a gente vai ter pesquisas sérias e pesquisas horrorosas, que não tem nem hipótese direito, que não tem técnica justificada, e ela não pode ser usada como argumento de autoridade para justificar qualquer coisa. Porque o que a gente vê muito é um trabalho totalmente dogmático, que pega um dado para usar de autoridade e não diz nem qual é a pesquisa que cita. Tem pesquisa empírica mostrando X e segue com aquilo um dado como um trator. Eu acho que o problema, às vezes, está um pouco... Eu fico... A gente... A Cissa é muito mais versada no assunto do que eu, né? Mas eu, que já sou muito menos, já fico muito feliz de ver o interesse que os estudiosos da dogmática estão começando a ter pela pesquisa. E talvez muitas das falas sejam até forma de mostrar que eu estou começando a me interessar pelo assunto, né? E isso em si já é muito legal. Isso amplia a quantidade de estudiosos para a matéria e tudo. Mas muitas vezes a gente vê pesquisador não sério usando aquilo como argumento de autoridade. E não é feito para isso, né? Então, acho que muito da tua fala tem... da tua preocupação passa por isso também, né? E como todo trabalho científico, a gente vai ter bons e maus trabalhos. O bom é que eu possa, através da descrição daquela pesquisa, dizer, ó, a falha está aqui. Tipo, no seu trabalho, você falou, era um problema de competência da Justiça Federal, né? Então, pela sua descrição, eu diria, ó, tá aqui. Eu consigo apontar e eu consigo refazer aquele cálculo, excluindo isso ou ampliando, enfim, entendeu? Então, a seriedade vem da descrição, porque o próximo, e de toda a ciência, não é só da pesquisa empírica de direito, você dizendo o seu referencial teórico, você vai dizer, usou, não usou, aplicou, não aplicou, fez, né? Então, consegue andar, né? A ciência, ela anda assim, eu pego um trabalho anterior, critico, construo, reconstruo e coloco mais um tijolinho, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso se a gente fizer seriamente. Pessoal, eu que sou da dogmática, fico assistindo tudo isso muito encantado e tentando aprender e ver como é que posso usar para melhorar meus próprios trabalhos. Mas
Uma coisa que eu queria perguntar é se é útil, se é possível que a gente, que é da dogmática, use as conclusões de vocês da pesquisa empírica que seja para enriquecer os próprios trabalhos. Eu lembro que quando eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, estava tratando da análise da má-fé na fraude à execução. E tem uma pesquisa na USP sobre esse ponto, eu não sei se metodologicamente é adequado ou não, mas a pesquisa empírica sobre a jurisprudência do STJ que chegou à conclusão de que quando se exige má-fé na fraude à execução, só em 6% dos casos é reconhecida a fraude à execução. Eu coloquei uma nota de rodapé, olha, tá vendo como não é bom exigir a má-fé na fraude à execução e tal. Eu não sei se isso é adequado, não achei que isso enriquece o trabalho, mas queria jogar um pouco para ouvir um pouco de vocês sobre isso. Eu já quero a referência desse trabalho aí. É um trabalho do Rodolfo Amadeu, salvo engano. O Rodolfo faz Rodolfo. essa... Tô com ele aqui. Olha só. Não, adoro o Rodolfo. Mas o Rodolfo comentou do Salles também, né? Foi pro convidado do Salles. Não, do Piva. Do Botelho. Não, o Rodolfo da arbitragem? Não, o Rodolfo Amadeu. Ele foi comigo. Foi orientando o Carmona, se não me engano. Do Salles. Outro Rodolfo. Ele foi orientado pelo professor Mesquita no mestrado, e aí no doutorado acho que o professor Mesquita já não orientava mais, aí, salvo engano, foi o Piva, o orientador dele. A pesquisa empírica está só na versão da tese, que está no banco da USP, então dá para baixar. Eu queria entender um pouco isso, a pesquisa, é a tese que levou esse livro. Claro que... Tem uma ordem aqui, Bruno, só para informação. Eu acabei de conferir aqui, ele foi orientado pelo Piva mesmo, 2010. Turma do Piva. Mas eu acho que ele auxilia o professor Salles na disciplina de arbitragem. A gente cooptou ele. Sala. É porque ele é um querido, então a gente ele é muito educado, ele realmente é maravilhoso. Mas o que eu ia te dizer, Thiago, é que inclusive você pode fazer uma pesquisa empírica com dados que você busca de outros lugares. Você não precisa produzir seus dados. Então, eu posso fazer uma pesquisa muito legal em cima do Justiça em Números, por exemplo. Com aqueles dados, eu tenho um banco de dados lá, eu posso fazer várias coisas partindo daquilo. Então, da mesma forma, você pode usar pesquisas para o seu. Claro que, já que eu estou usando, eu vou checar se rola. Mas é muito útil. Já demonstra, inclusive, um interesse pelo dado, de como aquilo foi, né? E ver se foi bem construído. Mas eu acho, não sei vocês, eu acho completamente válido você usar pesquisas prontas e... Não, a gente precisa dialogar cada vez mais. O Paulo Eduardo Alves da Silva sempre fala que ele vai nos encontros, nas jornadas, para meio de panfletário. Vamos lá, gente, vamos conversar aqui com quem faz pesquisa empírica. Porque a gente cita quem faz pesquisa dogmática. Na verdade, a gente constrói o trabalho inteiro com pesquisas dogmáticas dos colegas, vamos dizer, dos professores, de quem está estudando o tema. Então, eu fui falar de repetitivos, peguei todo mundo, tanto mais velhos, mais jovens, todo mundo possível que eu achei na minha revisão bibliográfica. Então, trabalhos empíricos, acho que sempre é uma via de mão dupla. Tanto você não precisa fazer um trabalho empírico, mas é interessante que você conheça aqueles que existem e descarte alguns. Olha, esse aqui eu achei que ficou justamente nesse livro que a gente conversou com o Gustavo. Avalia a metodologia, me pareceu que talvez não fosse muito robusta, não vou usar. Esse aqui, poxa, achei robusta, vou usar. E acho que, na verdade, amplia muito o diálogo. Nem todo mundo precisa fazer pesquisa empírica, né? Assim, é uma coisa, eu sempre falo quando eu estou orientando meus alunos de TCC, e na GV tem muito essa veia, né, da pesquisa empírica. Então, eles já é uma questão de pronto, né, eles estão fazendo disciplina de metodologia, a primeira decisão que eles tomam, a segunda, né, a primeira é o tema, é a pergunta de pesquisa, a segunda é vou analisar isso empiricamente ou não. Primeiro, a gente avalia se a gente vai, se o problema comporta, né. Segundo, se a pessoa tem o perfil, porque tanto você pode adorar fazer uma pesquisa dogmática, você pode adorar fazer uma pesquisa empírica. Você não deve fazer uma pesquisa empírica se aquilo não for prazeroso para você. Afinal, eu acho que você também tem do seu perfil como pesquisador. O que não significa que você não vai conhecer pesquisas empíricas interessantes que possam aprimorar o seu trabalho. E aí... Só pegando esse gancho que o Siqueira falou e vocês também falaram, assim, nós da dogmática e nós da pesquisa empírica, acho que não tem muito isso, né? Todo mundo precisa convergir, porque no final das contas, quem gosta de fazer dogmática, com certeza vai fazer uma dogmática mais qualificada a partir dessas informações, né?
Com certeza. E até para propor com o próprio raciocínio dogmático soluções em cima de problemas que já estão catalogados. Problemas reais. Exato. Porque isso tem um pouco na academia, né? A quantidade de falsos problemas que você levanta, solução para eles e morre por aí a pesquisa, né? Exato. Eu não sei, quer falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Leonardo, quer falar? Eu vou entrar naqueles tópicos que você sugeriu, você e Cecília sugeriram, né? Tem um tópico 3, né, que a gente discutiu sobre alguns problemas de pesquisa envolvendo a pesquisa empírica. E quando eu vi essa sugestão, achei muito interessante, porque a intuição de nós aqui, nós da Dogmática, que falamos sobre pesquisa empírica, é que a pesquisa empírica só envolve mais ou menos ali o acesso à justiça e a litigância repetitiva. Eu não acho sei, que a gente tá causando um mal pro um mal pro grupo. E eu não sei, eu quero ouvi-la sobre isso, mas eu tenho a hipótese de que a pesquisa empírica pode se debruçar sobre qualquer porção da realidade que envolva ali dados para serem examinados. Eu gostaria que vocês já introduzissem esse tópico 3, né, alguns problemas de pesquisa. Nesse contexto dessa pergunta, acho que seria interessante para quem está nos ouvindo aí. Vai, Cissa, começa falando aí de... Eu vou contar alguns até assim que já existem, outros possíveis, né? De fato, você até falou de repetitivos, eu separei um monte que é de repetitivos, confesso, porque a gente acaba fazendo um monte de banca, né? E o pessoal, a Suzane e o Salles montaram um pouco essa linha de pesquisa que acabou tendo bastante frutos. Mas ação coletiva também entra. Mas, gente, qualquer tema, por exemplo, minha dissertação de mestrado foi sobre mediação. Tudo bem, vai ser mediação e demandas repetitivas. Eu preciso move on, eu preciso sair desse tema. Mas posso pegar, por exemplo, a Daniela Gabay, que é minha colega, que fez sobre a relação entre mediação e judiciário. Não, e pedido, o mestrado. Verdade, a dissertação, pedido e causa de pedido em ações coletivas, ela fez um super levantamento e da ela fez o levantamento Brasil e Estados Unidos. Olha lá, deixa eu falar um pouquinho para vocês de técnicas de pesquisa, né? Quais são as técnicas possíveis, né? A gente pode, se a gente falar mais amplamente, Cissa, me interrompa a qualquer hora, acrescente, fique livre, tá? Então, a gente sempre fala divisão mais bruta, assim, para o direito. A gente sempre vai pensar, primeiro, em uma pesquisa quantitativa. Então, essa pesquisa aí que a gente vai levantar dados, vai pensar em chamar um estatístico, porque a gente não precisa dominar a estatística, Gustavo. A gente pode chamar um estatístico para trabalhar com a gente, e tudo bem, ele vai te dizer, ó, para você ter uma resposta sobre isso, você precisa de pelo menos X julgados, por exemplo, se for uma pesquisa de jurisprudência. E aí você vai ver se você consegue, né? O estatístico que vai te dizer isso, a gente não precisa saber isso, tá? Então, a grosso modo, a gente vai falar de uma pesquisa quantitativa, da pesquisa qualitativa, né? Dentro dela, um estudo de caso, por exemplo, ampliando. A gente acaba falando de técnicas e métodos de pesquisa, né? Para o direito, a gente usa muito análise de jurisprudência, né? A gente pode fazer isso quantitativa ou qualitativamente, e tudo bem. A gente pode usar técnicas de entrevistas, e a gente pode usar entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, um diálogo mais livre com o entrevistado se for um estudo de caso. E aí a gente pode usar, por exemplo, fazer survey no Google Docs. Vai depender muito do que você está buscando, mas só para dar uma ideia assim das coisas possíveis, né? A gente pode usar, inclusive, procedimentos etnográficos, etnografia mesmo, que para mim era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes de estudar isso lá na faculdade. Então, essa pesquisa que a gente citou do Paulo Eduardo, dos cartórios, foi uma etnografia dos cartórios judiciais. Então, ele estudou como é que o cartório se organiza e como é que essa organização pode influenciar no andamento do processo. Ele, inclusive, notou que a organização das estações de trabalho dos servidores fazia diferença no andamento do processo, né? As pilhas que os processos eram organizados, como aquilo funciona. Ele foi para lá, ele observou o campo dele, anotou e começou a verificar como é que aquilo se casava, né? Então, isso também pode ser feito, né? Então vou colocar primeiro o cara que manda publicar aqui, o cara que a certidão aqui, enfim, né? A gente pode falar também análise de discurso, é uma pesquisa que dá para ser feita em direito. Então, por exemplo, o trabalho da Andréia, me corrige, Cissa, mas eu acho que foi a Andréia que fez isso na GV, eu acho que foi o mestrado dela. Ela analisou os discursos do discurso dos parlamentares num projeto de lei que eu acho que foi
Do a CPC tramitação do novo CPC para ver a questão da conversão da ação individual em coletiva. O que é que passou? O que é que se utilizou para aprovar, para negar? Quem fazia força a favor, força contra, usando uma análise de discurso, que é uma coisa que a gente não vai pensar, não é bem dentro da caixa no direito. A gente tende a pensar em pesquisa de jurisprudência. Quem tem medo do processo coletivo, as disputas e as escolhas políticas do CPC 2015 para o tratamento da litigiosidade repetitiva no Brasil. Mas você vai falar, Bruna, mas isso me resolve algum problema processual? Bom, ela partiu de uma técnica processual que estava tentando ser implementada para entender o que é que está por trás. Por que foi bloqueada? Se eventualmente poderia trazer um benefício enorme para o nosso sistema. O que é que está por trás disso? Qual é o interesse que está por trás? E esse tipo de pesquisa é essencial para você conseguir mostrar o que dá para avançar ou não no processo civil, a depender do cenário legislativo que você tem. E o que é que eu vou fazer diferente na minha próxima tentativa legislativa? É isso, né? Exatamente. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto pode ser rico e o quanto a gente não pensa nisso quando a gente está pensando no clássico, né? Então, a gente pode usar também a análise de autos findos, pegar outros processos que já terminaram, voltar a analisar e ver como foi. Até a própria análise econômica do direito é uma forma né? Cissa, deixei alguma coisa de fora? Não, acho até que é legal agora retomar a pergunta dos exemplos a partir do que você deu de técnicas. Então, exato. Por exemplo, a pesquisa da Daniela Gabay de mestrado, ela investigava sobre o pedido e a causa de pedido de ações coletivas e dessa estabilidade, ou seja, se havia uma alteração do pedido ao longo da tramitação. E ela fez isso com base nas ações que chegaram ao STJ, com amostra, seria uma pesquisa quantitativa e jurisprudencial. A gente, em termos de uma etnografia, para dar um exemplo, para dar um tema também bem diferente de ação coletiva e de processo repetitivo, a Bárbara Lupetti fez um estudo importante, acho que foi em 2009, no Rio. Ela é professora da UF, hoje em dia, e que foi uma etnografia das audiências no Tribunal de Justiça para discutir oralidade, se efetivamente a oralidade era exercida, enfim, o que ela podia extrair disso. A Dani também, eu e ela, né, a gente fez com focos diferentes, mas ela fez no doutorado, um estudo sobre as interações da mediação quando ela está inserida no judiciário por meio de entrevistas. Eu fiz também um método parecido, mas para discutir como a mediação no judiciário trata de demandas de massa. E também entrevistamos aí mediadores, coordenadores, fazendo perguntas, ou seja, vocês identificam quando é uma demanda de massa? Qual é o seu conceito de demanda de massa? Você trata do desequilíbrio de informação, enfim, uma série de possibilidades. O estudo que a Bruna comentou sobre os cartórios judiciais, ele tem, na verdade, ele é até multimétodos. Eles também analisaram autos findos, por exemplo, para ver os tempos do processo. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, aliás, quem está na docência, também engajar os alunos de pesquisa empírica é interessante. A gente analisou autos findos do Carandiru, das ações de indenização cíveis, para investigar quais foram os gargalos processuais, e a gente verificou como o processo de execução contra a Fazenda Pública tem gargalos bizarros, né, assim, e que praticamente nenhum dos familiares das vítimas do Carandiru, muito embora a grande maioria das sentenças tenha sido de procedência, recebeu qualquer coisa. E a gente identificou esses gargalos de todo mundo vai achar que é o precatório, né? Mas tem muitos outros, né? Que estão colocados nesse meio do caminho. Então, aí um outro tema nada a ver, né? Execução, enfim, outro... Então, por exemplo, pensando nesse exemplo que a Cissa deu aqui, eu conheço um pessoal do Carandiru que nunca foi indenizado. Esse é meu problema. Por que eles não foram indenizados? Eu talvez não tenha nenhuma hipótese, ou talvez eu tenha a hipótese do precatório, que é uma hipótese que talvez seja um pouco mais lógica para a gente, né? Ela vem na cabeça mais rápido. E eu vou lá verificar, foi isso mesmo? Isso é uma pesquisa genuína. Eu não sei se foi isso. Eu não sei o que levou essas pessoas a não foi só o precatório. O precatório, na verdade, foi um passo muito pequeno do problema, para se dizer, né? Então, na verdade, você não é nem só um falsear ou não a hipótese, porque tem muitas outras coisas que saem nesse meio do caminho. Deixa eu ver o que mais que a gente pode dar de exemplos. Vou fazer mais um aqui, que é um estudo bem bacana que a gente fez, que é estudo de caso. Talvez algum... Esse é muito legal. A gente usa muito em disciplina de pesquisa empírica. Da desaposentação, né? Que foi sobre litigiosidade repetitiva, mas é sobre causas da litigiosidade. Foi feito estudos de caso, um sobre o consumidor e um sobre a desaposentação, a criação da tese da desaposentação. E a gente desenhou essa metodologia de buscar a trajetória do conflito, ou seja, como que aquele conflito virou uma litigância, né?
E com isso várias reflexões sobre esse tipo de litigância. Enfim, vários métodos e temas. Mostra ele de novo, sim. É o famoso, eu chamo de livrinho verde, quando eu quero falar. O verdinho, pois é, esse verdinho, se você for ver, litigiosidade, morosidade e litigância, uma análise empírica, ele tenta trazer as causas. Então, ele passa até, por exemplo, pela conduta dos advogados que vão atrás de insuflar não no aspecto negativo, mas de buscar pessoas que estão com o mesmo problema para ajuizar ações. O quanto o papel de advogados ou de escritórios aumentam essa litigância repetitiva. Esse livro, por exemplo, trouxe a sementinha para a minha pesquisa, que lá no meio ele fala assim, de questão regulada, ele fala que um dos problemas é a zona cinzenta entre legislação e regulação de órgãos reguladores. Então, eu tenho ali uma zona cinzenta que não está muito bem regulamentada nem pela lei, nem pelos órgãos os reguladores, né? E que isso acaba causando um monte de conflito. E aí eu já trouxe para o lado processual o que é que o processo tem para resolver esses conflitos e se ele vai conseguir alcançar. Por exemplo, estou falando um pouquinho para vocês da minha pesquisa. Eu parti daquele artigo do CPC que fala que toda vez que for julgado um repetitivo sobre matéria regulada, que o judiciário vai ter que oficiar, é um ofício, tá, para os órgãos reguladores, para que eles fiscalizem a aplicação daquilo que foi decidido pelo judiciário, né? Então, isso é o que o CPC diz. E aí, o meu problema era, veja, eu tenho um precedente, qual é a vinculação da agência reguladora nesse caso? Porque se ela não foi parte necessariamente no processo, ela não está vinculada pela coisa julgada. E na minha premissa metodológica, minha premissa dogmática, se não é súmula vinculante, não teve modificação constitucional, ela também não vincula a administração pública. Os julgados em repetitivos não vincularia a administração pública. Então, eu tenho um órgão regulador que não está vinculado àquele julgado, seja porque não foi parte, seja porque não é vinculado em termos de ser administração pública, né? E aí, o meu problema era, ele vai cumprir isso por quê? Vão mandar um ofício para saber se ele está cumprindo isso. Mas ele tem competência constitucional para regular a matéria. Por que o judiciário vai enfiar a goela abaixo determinada coisa nele se ele tem competência para entender diferente daquilo, se ele não participou daquele processo? E aí eu busquei um problema de pesquisa de saber como era a interação entre o judiciário e os reguladores. Então, eles participavam do processo, em quantos % dos repetitivos... Então, eu peguei todos os repetitivos, enxuguei para os de matéria regulada. Dentro dos de matéria regulada, eu vi em quantos % a agência participou, não participou. Dentro dos que ela participou, eu tentei fazer, em quantos % os argumentos regulatórios foram sequer considerados. E eu fiz uma escala de foram considerados, não foram nem mencionados e foram causa de decidir, né? E os dados são, assim, muito interessantes de como muda a decisão do tribunal de acordo com a mera participação do regulador. Porque quando eles não participavam, o judiciário tendia a julgar com análise simplesmente do direito do consumidor. E esquecia as questões regulatórias, o cálculo atuarial, as normativas do órgão regulador não eram nem citadas no julgamento. De outro modo, quando ele participava, você percebia que podia até ser julgado em outro sentido, mas que levava em consideração aquelas razões. Então, eu parti de um problema de observação, trouxe para o processo civil para casar com a técnica do processo e tentei ver como é que os tribunais têm lidado com isso. Não sei se deu para servir de exemplo de como pensar em problemas de pesquisa no direito processual, né? Não, só um comentário, né? Impressionante porque eu até conversei com ele sobre isso esses dias. Às vezes o pesquisador está tão imerso na própria pesquisa, aí, obviamente está falando até da pesquisa do Eli, que é a pesquisa dogmática, que a gente não consegue enxergar os desdobramentos que essa pesquisa pode levar, né? Uma pessoa que vem de fora, lê o trabalho, pega um capítulo, pega uma ideia, pega um desenvolvimento de uma questão e traz isso para outro tema. Eu acho que na pesquisa empírica isso fica muito mais evidente. Eu não sei se vocês podem até trazer um exemplo disso. Você tem um problema muito específico ali, por exemplo, como o Bruno está falando da questão da agência reguladora, mas o manancial de dados que é trazido pelo processo pode servir como ramificações
para outros estudos, vai desenvolvendo cascata. Eu acho que é algo que foi bastante evidente. Eu acho que ao desenvolver pesquisa empírica, a gente precisa se encontrar como rede, né? Porque eu não posso ter o mesmo esforço de fazer o que um colega já está fazendo. Muito embora cada um faça do jeito. Mas se eu já sei que alguém vai fazer um levantamento de dados em determinado sentido, ou já fez, por que não partir disso e um pouquinho a mais? Acho que a Bruna deu exemplo, essa pesquisa, eu participei, foi, acho que, minha segunda grande empreitada de pesquisa empírica sobre litigiosidade repetitiva, e saiu muitas ideias, acho que para muita gente. Também era uma pesquisa de fôlego, financiada pelo CNJ, com uma equipe grande, né? De novo, e acho que esse é o propósito. Da minha parte, por exemplo, ao ter participado dessa pesquisa, a Bruna deu o exemplo dela, a gente verificou esse potencial dos meios consensuais, né? Então, a litigância repetitiva, será que os meios consensuais então não seriam uma possibilidade? E uma série de exemplos. E eu fui atrás do meu mestrado de investigar isso e, na linha do percurso, vi mais problemas até do que possibilidades. Então, uma série de dificuldades de quando você trata demandas de massa pela mediação, de desequilíbrio informacional, de padronização, de falta de assessoria, enfim. Então, esse é um trabalho que deu margem para muitos outros trabalhos sobre esse tema, né? Mas, construindo o meu trabalho também de doutorado, de repetitivos, enfim, usei uma série de dados que já tinham sido produzidos, uma série de informações que já existiam em repositórios do próprio Justiça em Números. Quando foi os 100 maiores litigantes, acho que isso foi importante para muita gente, né? Construir outras informações. Meu trabalho já foi usado por também alguns pesquisadores, quando eu acabei de lembrar que a Mariana Del Chiaro, que é uma orientanda da Suzana, fez uma pesquisa aí focada nos litigantes ocasionais, né, mais vulneráveis. E aí ela pega, porque eu faço na minha tese de doutorado, essa discussão do desequilíbrio informacional, técnico, negocial entre litigantes repetitivos e ocasionais e como isso repercute no julgamento das teses jurídicas de repetitivos. E ela pegou e falou, então, a partir disso, eu vou pegar agora os ocasionais mais vulneráveis e fazer um estudo de caso, na verdade, 2 estudos de caso, para ver se eles têm outras desvantagens, ou se como que funciona esse desequilíbrio de poder para esse pessoal que ainda tem outras vulnerabilidades. Então, é fundamental, assim, eu acho que é impossível você construir um estudo empírico sem saber o que já tem a respeito desse tema, porque senão é retrabalho. Se você tem já um levantamento bem feito, por que você vai refazer? Vai comprovar se foi realmente bem feito? Por isso que você tem que ter seu banco de dados, inclusive para compartilhar. Eu usei parte do levantamento da Cissa, por exemplo, no meu. Ela já tinha levantado todos os repetitivos, eu filtrei para os de agência reguladora em cima da base de dados dela. Eu não tenho por que ir lá de novo pegar a mesma coisa. E esse é um problema que a gente tem no Brasil, problema de base de dados, né? Então, por exemplo, agora recentemente fui falar sobre fungibilidade entre recurso especial e extraordinário numa live, e aí comecei com essa mania que a gente começa a querer ver dados para tudo, né? Então eu ia falar sobre isso, eu fui ver como é que estava. Nossa, gente, que dificuldade. Foi quase impossível. Tem um problema de pesquisa já. Exemplo. Eu vou fazer essa. Eu fui numa banca de doutorado, só para dar um exemplo, fui numa banca de doutorado da Luísa Correia, talvez alguns conheçam até do Constitucional, e ela colocou o link do banco de dados dela na tese, então vai ficar totalmente público. Ela fez um Google Drive e ela estudou repercussão geral do Constitucional, mas não à toa ela chamou Suzane e eu para a banca, e estudou todas as teses de repercussão geral ao longo dos anos, a natureza, para chegar a uma constatação muito interessante, que no fim a repercussão geral é utilizada como mecanismo de gestão, não filtro, né? Porque no fundo são casos repetitivos que são colocados como repercussão geral, então no fundo tem toda essa natureza, dentre outras considerações. O trabalho dela também é bem bacana para quem quiser ter acesso a esse tema. Conclusão bacana essa. Sei que tem a ver com acesso à justiça, que é o tema mais batido aí quando o pessoal fala disso, mas fazendo uma propaganda de novo da minha querida defesa de TCC lá, gostei tanto dela que eu vou falar dela de novo. Que eu fiz um projeto para o mestrado e depois abandonei totalmente, tudo de precedentes e tal. Quando eu vi que todo mundo estava escrevendo precedentes, eu não ia me destacar de jeito nenhum. Mas a ideia era... Eu tinha aprendido com isso na defesa. Depois da defesa, eu tinha aprendido que, puta, olha só um monte de coisa que eu podia ter visto aqui e que são dados que estavam à disposição. O relatório de grandes litigantes da FGV tinha recém saído, lá faz uns 13, 14 anos e tal. E eu vi um mundo de coisa que podia ser feito só em termos processuais, e o projeto de dissertação, na época, era justamente entender isso.
as portarias de procurador-geral e de procuradores gerais estaduais de fazenda e tudo mais influenciam na força que as agências, que as instâncias administrativas têm no enforcement, né, desses casos de casos que são repetitivos e tal, e quando eles acontecem no futuro, na fase pré-judicial, será que essa relação existe? E será que essa hipótese é mesmo válida de que todo mundo sabe que o gargalo tem lá nos litigantes repetitivos um símbolo fácil? Beleza, vamos pensar, sei lá, nos bancos maiores e tudo mais, ou nas instâncias públicas. Quando existe portaria que permite alguém não recorrer porque o contribuinte é que está a favor do precedente e a fazenda está em desfavor. Será que isso facilita dali para frente o poder das agências administrativas, né? E será que isso finalmente tira a força do judiciário ou a necessidade de judiciário e tal? Eu acho que tem um caminho enorme para discutir nesses termos aí. Depois eu acabei não fazendo isso. E a pesquisa que eu tinha feito para montar o projetinho, ela está lá abandonada. Depois eu acabei focando no direito que você tem de não precisar ir a juízo, um direito individual e tal. Mas tem um monte de coisa empírica que pode ser utilizado e eu acho muito legal vocês falarem isso de banco de dados, porque é uma coisa que a doutrina precisa aprender. A Bruna falou agora há pouco de colocar mais um tijolinho no castelo que a gente está construindo, que é a academia, de forma geral. Tem muito de pesquisa dogmática que não leva em conta que você vai contribuir só um pouquinho. Você quer dar a última palavra e ser referência mundial no tema. Então, dificilmente você vai abrir o seu banco de dados, não necessariamente. Você vai abrir o banco de pesquisa ou você vai contribuir só um pouco para que depois alguém use a sua pesquisa para um negócio maior. Tem uma questão de ego envolvida aí que eu acho que é bem importante, que, pelo que vocês falaram agora a respeito da pesquisa empírica, encontra soluções muito mais elegantes, né, na maneira como você pode contribuir com os colegas, como você pode servir como um pequeno calço para que aí sim uma pesquisa diferente seja desenvolvida. Isso não acontece. O meu tá no anexo, ó. Tá até no livro. Eu também. Só, Quem então, quiser, claro, pode usar. É ótimo isso. Isso, Leonardo, quando eu ficava muito angustiada na época do doutorado, meu Deus, isso tem alguma inovação? Tem algum ineditismo? O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou ser reprovada na banca, porque... E aí eu vi uma vez um gráfico de alguma revista americana, algum professor, enfim, que mostrava, ele tinha o círculo do conhecimento, aí ele colocava assim, olha, seu TCC está bem aqui, o seu mestrado, o seu doutorado precisa ser uma areiazinha, um pontinho fora do círculo do conhecimento construído, não precisa ser grande. Ele é um grãozinho de areia, não precisa nem ser um tijolo. Se você colocar um grãozinho de areia, isso acalmava meu coração. E é mais ou menos isso. Se você, né, colocar o seu grãozinho em cima do seu grãozinho, o outro vai colocar. E aí a coisa vai girar, né? Bruna, tem uma coisa que era isso mais ou menos o tema, que eu vejo com grande valia, pelo menos. Logo antes vocês estavam discutindo sobre dogmatismo, empirismo e tal, e o que a pesquisa com dados empíricos pode ensinar para as outras pesquisas acadêmicas, eu acho que é uma contribuição grande. Não é exatamente o tema da pesquisa empírica, tá? Mas é o que pode ensinar. É isso que vocês estavam falando sobre falseamento de hipóteses. E a pesquisa ser feita do jeito certo, com a ordem certa, e você não voltar para trás quando você se arrependeu e viu que, puta, ninguém concorda comigo, o que eu vou fazer agora? Eu lembro de conversar com uma amiga, já na época do doutorado, conversar com uma amiga que falou que, puta, leu o livro que eu indiquei, mas não ajudou em nada, porque a pessoa é super importante, mas fala um monte de coisa que ela não concorda. No mínimo, ela precisava enfrentar isso e derrubar o argumento, ou perceber que ela estava errada desde o início, na preconcepção que ela tinha e tudo mais. E a gente leva muito pouco esse tipo de comportamento em consideração quando a gente está falando de pesquisa estritamente dogmática, ou pode ser até filosófica e tal. Não parte desses dados que estão aí jogados e que precisam ser analisados. E eu acho importantíssimo a gente levar em conta, o Thiago fez a pergunta lá, o que eu posso fazer vindo da dogmática e tal, a gente levar em conta esse tipo de preocupação, de abandonar algumas ideias, eventualmente, de perceber que a pesquisa não é nunca jogada fora. Você pode falar que pensei isso, mas aí voltei atrás e veja só como o mundo mostrou que eu não estava certo e tudo mais. E, particularmente, eu acho muito raro de a gente ver isso nas teses dogmáticas, porque a pessoa vai numa linha reta falando, tá vendo como eu estou certo? Inclusive, em 1920, teve um alemão que já falou isso, aí, porque ele é mais antigo, serve mais do que o cara que escreveu ontem. Pronto. Então, você e vai alemão, caindo... então... Assim. Até se eu puder dar um pitaco sobre isso, quase todos nós, e principalmente no processo civil, a gente tem mais de um chapéu. Então, a gente não é só pesquisador. Então, é advogado, trabalha na justiça, juiz. Mesmo eu, que, vamos dizer, tentei aí me dedicar à carreira acadêmica, tenho também outros chapéus. Então, a gente acaba assumindo um pouco essa postura, às vezes, do direito de defender, né?
realmente fazer um parecer. Então, você não tem essa noção de que você pode estar errado. Você começou o seu doutorado e você vai terminar provando o que você já entrou sabendo, né? E o percurso acaba ficando sem sentido, porque você ficou lá 3 anos só para mostrar aquilo que você já entrou, que você já sabia. Eu acho até que é desgastante. Então, acho que seria interessante todo mundo que entrar na pós-graduação se permitir essa jornada de fazer as disciplinas, fazer as leituras, mudar de ideia de novo, mudar de ideia 5 vezes, se colocar à prova, debater. Eu lembro de uma vez, durante a minha dissertação, quando eu tive esse clique de falar, gente, a mediação não é necessariamente uma ótima solução para demandas de massa. Eu estava andando na rua, eu parei na esquina, eu estava só assim, naquela fritação que a gente fica, né, escrevendo. E estava ali, sei lá, no último ano. Eu parei, eu até liguei para minha mãe porque eu precisava falar em voz alta. Eu falei, não, acho que realmente não é isso, não, tem muitos problemas. Eu tinha visitado, sei lá, 18 centros de conciliação, e todo mundo defendendo, falando, o que a gente faz aqui é maravilhoso, e eu olhando para o lado, vendo aqueles banners do Bradesco, falando, mas será? Enfim, então, eu acho que é até mais gostoso se todo mundo entrar na pós-graduação e se permitir essa jornada de autoconhecimento e de se provar errado, e de mudar de ideia. Eu acho que isso faz o processo ser muito mais gostoso, muito mais sincero e o resultado melhor. E eu acho que seria muito facilitado para a gente o caminho se na pós-graduação a gente tivesse disciplinas sérias de metodologia, né? Eu fiz mestrado numa, doutorado na outra e não tive nenhuma das duas. Na graduação. Dá um passo atrás na graduação. Seria um sonho, mas é difícil de explicar como é que a gente faz isso sem estudar metodologia. A gente acaba sendo... Os curiosos, que são mais rigorosos, vão atrás, pesquisam, como o Gustavo falou, que ele é essa pessoa, mas a grande maioria não vai fazer isso. E a gente faz trabalhos científicos, não científicos, muitas vezes, né? Então, é isso. Show de bola. Acho que com essa convocação a todo mundo que gosta de processo civil a fazer pesquisa empírica, a gente pode finalizar hoje o nosso encontro. Queria agradecer imensamente a Cecília, a Bruna, por gentilmente aceitar o convite. O convite foi formulado pelo nosso colega Eli, mas acho que esse é um papo que vai ficar muito bom de ser assistido, porque é um papo que vai interessar a todos. Queria deixar o espaço final para vocês falarem os agradecimentos também. Acho que agradecer de novo, realmente muito legal fazer esse bate-papo e estreitar um pouco. Às vezes a gente acaba formando esses grupos e discutindo muito entre nós mesmos, e eu acho que a gente pode abrir e talvez fazer um diálogo muito mais forte. E eu volto a dizer, nem todo mundo precisa fazer pesquisa empírica. É isso. Então, o mais rico, na verdade, é todo mundo pensar no seu tijolinho, né? Onde que eu entro nessa construção de conhecimento. É isso, eu com a Cecília também quero agradecer muito na pessoa do Eli, especialmente, que foi quem me dirigiu o convite. Agradecer de novo pela revisão da tese, eu não canso de agradecer, porque, né, enfim, e dizer que foi um prazer muito grande. Eu concordo com a Cissa, é isso mesmo, nem todo mundo precisa fazer isso, até porque a gente precisa de tudo, né? Mas tendo umas pessoinhas, cada um no seu quadrado, conversando, eu acho que o mais rico que a gente tem é a gente poder trocar. Isso a gente precisa. Ninguém precisa fazer nenhum nem outro, mas trocar todos precisamos. Então, eu acho que a nossa riqueza vai dar troca mesmo. Perfeito. Show de bola. É isso. Fica aqui obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado as duas. Acessem nossas redes sociais sobre o tema de processo civil. Até o próximo encontro. Grande abraço. Valeu.